A história do petróleo. Apenas 100 anos depois do início da civilização do automóvel, os especialistas alertam que o homem já queimou cerca de metade das reservas mundiais de petróleo que a natureza levou milhões de anos para produzir. Primeira parte: a era de ouro das grandes companhias. Assim que grandes quantidades de petróleo foram descobertas, grandes companhias, quase todas anglo-americanas, foram criadas para sua extração, refino, transporte e comercialização. Okay, girl, ready for shot point 25. Essas poderosas companhias multinacionais, com um know-how fantástico, deixaram sua marca na história moderna do ouro negro. A febre do ouro negro. O começo da febre do ouro negro foi modesto. Ainda assim, tornou-se lendário. Aconteceu em Titusville, Pensilvânia, na costa leste dos Estados Unidos, perto de um riacho, onde a presença de petróleo era tão óbvia que recebeu o nome de Oil Creek. In the initial early days, oil seeps out of the ground in certain places. And so people would see oil scum on the top of a little river, and somebody would, in fact, in Burma, they collect this stuff off just little streams and rivers, and there are these indications that come out naturally. So in Pennsylvania, there were plenty of these seepages, as they're called. And in 1859 or something, Edwin Drake was the first man to drill the first well, deliberately to look for this oil. And he drilled to a depth of only 70 feet or so, and up came oil. And of course, as soon as this oil arrived, people could see it was valuable, and they could see it was here, so somebody drilled the next place. And really, within the span of about 5 years or so, people just saw where the oil was found and related it to the geological structures, which already there was the science of geology then. So they could see the relationship between these structures called anticlines, which is like an arch, like the rocks are folded and the oil collects at the top of the fold. And they began to observe this just in a practical way. And then once they found this structure with oil in it, they would follow it, and then they would look for another one. And really within a few years of the first wells, the essence of looking for oil was already understood. Drake era um aventureiro em busca de fortuna. Afirmava ser coronel para causar melhor impressão e encontrar sócios mais facilmente. Era o arquétipo do pioneiro de petróleo americano bem-sucedido, e muitos seguiram seu exemplo.
Depois dessa descoberta, um frenesi de prospecção tomou conta da Pensilvânia. Em poucos anos, apesar da Guerra Civil travada nos Estados do Sul de 1860 a 1865, a febre do ouro negro espalhou-se pelo país até a Califórnia. Nessa época, a conquista do Oeste estava quase terminada graças à construção da ferrovia transcontinental. Em 1850, algumas décadas antes do automóvel, a necessidade de petróleo aumentou rapidamente devido ao desenvolvimento do transporte por ferrovia e da mecanização, que exigiam lubrificantes até então produzidos apenas com óleo de baleia. A matança de baleias devido à pesca intensiva provocou o decréscimo da produção e o aumento dos preços. O lubrificante à base de petróleo era mais barato e mais eficiente. Seu uso salvou as baleias da morte certa. Ao mesmo tempo, houve uma grande mudança na iluminação doméstica quando as lâmpadas a óleo deixaram de ser privilégio da classe abastada. Os vendedores de óleo de parafina passaram a ser numerosos, até nos lugares mais distantes. Os poços de petróleo americano podiam suprir todas as necessidades. Nos anos que se seguiram, mais poços foram descobertos. Em Oklahoma, Louisiana, Ohio e Texas, as torres surgiam por toda parte. Um jornal da época disse que formavam uma floresta tão densa que se podia andar de uma torre para outra sem tocar o chão. Essa proliferação ocorreu em grande parte devido a um detalhe da legislação americana. Nos Estados Unidos, ao contrário da maioria dos países europeus, o subsolo não pertence ao Estado, mas ao proprietário da terra. Aproveitando essa lei, milhares de pequenos proprietários passaram a prospectar toda a terra que possuíam. Os donos de poços eram tão desorganizados que o excesso da produção de petróleo inundou o mercado. Isso ocasionou o colapso no preço do óleo cru. A situação rapidamente se transformou em caos. Os reis do petróleo. John Rockefeller, um ambicioso jovem de 24 anos, percebeu rapidamente que poderia se aproveitar da situação para fazer fortuna. Dizia-se que Deus criou o mundo e Rockefeller o organizou. Por trás de seu sucesso havia uma intuição visionária, uma energia implacável e um desprezo total pela lei. Ele disse aos proprietários: arrisquem seus dólares para encontrar novas jazidas e quando encontrarem petróleo, irão precisar de mim para o transporte, refino e comercialização. Foi assim que em 1870, aos 31 anos, ele fundou uma empresa que se transformou em lenda, a Standard Oil. Le coup de génie de Rockefeller a été de standardiser la production de produits raffinés. Tout est dans le mot standard que l'on trouve dans le nom de son groupe, du groupe de l'Empire qu'il a créé. À partir du moment où l'on pouvait mettre sur le marché un produit ayant des normes, des spécifications standards pouvant être utilisées par des gens très différents, la voie a été ouverte à l'utilisation à grande échelle du pétrole. Et en particulier par les voitures automobiles, puisque les deux industries se sont développées en parallèle à cette époque. Les automobiles avaient besoin d'un produit standard et le pétrole avait besoin d'un marché standard, en quelque sorte. Donc le coup de génie de Rockefeller est d'avoir vu. Desde o princípio, Rockefeller impôs suas regras aos pequenos proprietários e venceu todos os concorrentes. Qualquer meio era aceitável para obter seus fins, inclusive chantagem, corrupção de políticos e juízes, espionagem industrial e violência.
Um exemplo disto foi a guerra que travou com os donos de oleodutos. Quando estes o desafiaram, ele não hesitou em enviar seus homens para sabotar as instalações. Seu desejo de sucesso era insaciável. Em poucos anos, Rockefeller estabeleceu um verdadeiro império do petróleo, com 70 empresas reunidas à Standard Oil. Na terra do livre empreendimento, tanto poder transformou Rockefeller no homem mais odiado dos Estados Unidos. A imprensa fazia violentas campanhas contra ele. Em 1890, pressionado pelos magnatas independentes do petróleo, que estavam quase arruinados, o Congresso americano votou em Sherman Antitrust Act. Depois de 20 anos de batalha legal, Rockefeller foi obrigado a dividir a Standard Oil em 34 empresas concorrentes. Apesar desses pequenos contratempos, Rockefeller manteve seu poder, fortuna e influência nos círculos dos magnatas do petróleo. John D. Rockefeller entered the business soon after the discovery of oil at the Drake well. He was an organizational genius and a very ruthless competitor, and that combination was what was needed in this early period. He looked in the industry and he saw chaos, and his accountant's mentality, his accountant's soul, convinced him that he was the one who could impose order on that chaos. Over about 30 years, he moved toward the model of vertical integration, connecting refining to transportation to marketing and finally oil production into the mix. And that did become the model for every major oil-related company in America for the next 50 to 75 years. Com a globalização industrial, o modelo de Rockefeller foi adotado na Europa pela empresa anglo-holandesa, cujo símbolo é uma concha de vieira. Seguir adiante. A Royal Dutch Shell nasceu do encontro de dois aventureiros, Marcus Samuel e Henry Detterding. O primeiro possuía uma empresa de transportes chamada Shell, que, como o nome indica, transportava conchas exóticas da atual Indonésia para a Holanda. O outro dirigia uma pequena empresa de petróleo, a Royal Dutch, que explorava uma jazida perto de Sumatra. Depois de muita luta, os dois decidiram formar uma holding, a Royal Dutch Shell, em 1909. Royal Dutch Shell was one of the first movers in the globalization of the international oil industry. One of the two first movers, really, the European equivalent, if you like, of J.D. Rockefeller's Standard Oil. The most powerful man in this new combination was Henry Detterding. And he was really the equivalent European figure of John D. Rockefeller in the United States. He transformed Royal Dutch Shell into a global oil company before World War I. Logo, a Royal Dutch Shell concorria com a Standard Oil em todas as jazidas do mundo. Na Romênia, por exemplo, na fronteira com os Cárpatos, a antiga exploração artesanal de petróleo passou por uma verdadeira revolução industrial no final do século XIX. Embora existissem muitas outras empresas estrangeiras, a Shell e a Standard Oil controlavam a maior parte do petróleo desse país. No Azerbaijão, na região de Baku, no Mar Cáspio, as grandes empresas travaram uma batalha tão feroz quanto o número de jazidas. Bibi Ebat, um dos primeiros campos gigantes do mundo, começou a ser explorado em 1901. 2.500 anos antes, os fogos eternos de Baku, que se incendiavam inesperadamente, deram origem ao culto persa a Zaratustra. O petróleo de superfície era explorado desde essa época. Em 1875, os irmãos Nobel, em conjunto com as empresas Rothschild e Shell, iniciaram uma exploração mais racional do petróleo.
Construíram uma ferrovia e o oleoduto Baku-Bakun no Mar Negro, de onde vinha o óleo de parafina para distribuição na Europa Ocidental. Das lamparinas a óleo aos automóveis. Uma das maiores revoluções nos transportes começou no início do século XX, época em que a lamparina a óleo estava sendo substituída por gás industrializado e depois pela eletricidade. Essa revolução deu ao combustível à base de petróleo o importante papel que tem até hoje. About the turn of the 20th century, the industry had been a producer of kerosene for lighting and heating purposes. At the same time, in the United States and in Europe, there was an ongoing quest for some form of automobile. Steam engine, electric power, and internal combustion gasoline were among the competitors in the auto industry, and it was not clear by about 1900 what kind of automobile would dominate in the future. The discovery of giant new sources of oil in Texas at Spindletop, later in Oklahoma, Louisiana, the southwestern U.S., assured that oil would be the power source for the automobile industry. Once that was clear, Henry Ford and others geared up to manufacture mass units of automobiles that burned gasoline refined from oil. And by the teens and 20s, the automobile industry and the mass consumption of gasoline became the primary mover in the growth of the petroleum industry. A indústria automobilística, como a indústria petrolífera, nasceu nos Estados Unidos. Ela abalou a rotina dessa nação de pioneiros e a impulsionou para o topo dos países industrializados. O homem por trás dessa revolução era Henry Ford, um jovem fazendeiro de Michigan que gostava de mecânica. Em 1896, ele fabricou à mão seu primeiro carro, que tinha um motor de 4 tempos e 4 cavalos de potência. Ford logo percebeu o potencial inexplorado desse novo meio de transporte, que havia sido até então um objeto de luxo para os ricos. Seu sonho de um automóvel barato e popular ainda era impedido pelo alto custo de fabricação. Conseguiu resolver esse problema ao aplicar os métodos de Charles Taylor em sua fábrica em Detroit. Taylor era um economista e engenheiro que criou uma teoria sobre a organização científica do trabalho industrial. Finalmente, Ford podia realizar seu desejo graças à linha de produção e à divisão do trabalho, que transformavam os operários em máquinas humanas de alta produtividade. Em 1908, iniciou a produção do carro que criara um ano antes, o famoso modelo T, um Jeep resistente e barato, criado antes da invenção dessa palavra. Em 15 anos, 15 milhões de modelos T foram vendidos em todo o mundo. Ele se transformou no símbolo da civilização do automóvel e provocou o triunfo do combustível à base de petróleo. O advento dos automóveis desencadeou uma intensa competição entre os Estados Unidos e a Europa em todas as áreas de transporte que usavam motores de combustão interna por via aérea, terrestre ou marítima. Os aviões venceram a concorrência dos meios de transporte mais leves que o ar, que eram versões modernas dos antigos balões. A supremacia do carvão recebeu o primeiro golpe quando os motores a diesel, derivado do petróleo, passaram a ser usados em navios. O governo britânico, cujo poder marítimo estava no auge, interessou-se pelo petróleo devido à mudança tecnológica do carvão para o petróleo. Oil became important to the British government early in the 20th century, principally because oil was a much superior fuel to coal for the Royal Navy, and Britain at the time was engaged in a race with Imperial Germany for naval supremacy. That was the principal reason for the British government seeing strategic significance in having oil supplies. A Anglo-Persian Oil Company, atualmente British Petroleum, ou BP, foi o símbolo desse esquema político. A criação dessa empresa em 1901 parece uma história de aventura. No final do século XIX, Jacques de Morgan,
um arqueólogo francês que fazia escavações na Pérsia, encontrou sinais de petróleo na fronteira com o Iraque. William Knox D'Arcy, um rico inglês que possuía minas de ouro na Austrália, interessou-se pela descoberta. Depois de o arqueólogo estudar o solo, D'Arcy obteve uma concessão de mineração do Chá da Pérsia, através do grão-vizir, em troca de uma pequena soma em moedas de ouro. Petróleo, sangue e guerra. Alguns anos mais tarde, o governo britânico comprou a maioria das ações da Anglo-Iranian, por iniciativa do jovem ministro da Marinha da época, Winston Churchill. Ele acreditava na importância estratégica do petróleo no caso de conflitos futuros. Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial, que eclodiu logo depois, provou que estava certo. Todavia, essa guerra havia começado de uma forma muito convencional, com cargas heróicas de cavalaria e pesados ataques de infantaria que dominava todas as batalhas. Uma revolução na arte da guerra começou a tomar forma. O glorioso episódio dos táxis do Marne prenunciou-a. Em 1914, 1.100 táxis parisienses foram requisitados para transportar 5.000 soldados para a linha de frente, que os alemães ameaçavam atravessar. Paris foi salva graças à velocidade da intervenção. A grande mudança ocorreu 2 anos depois, com a terrível Batalha de Verdun, quando todos os chefes de Estado-Maior adotaram o conceito da guerra industrial, com base no uso em massa de tropas motorizadas. Tanques, caminhões de transporte de soldados, artilharia motorizada, aviões e submarinos, que deram ao exército um poder de movimento e destruição sem precedentes. Desde então, ter acesso ao petróleo tornou-se essencial para países em guerra. Os franceses, que dependiam completamente de seus aliados ingleses para obter suprimento de petróleo, não estavam preparados para tal revolução. Suas reservas estavam acabando. Em 1917, George Clemenceau, o chefe de Estado, foi obrigado a pedir ajuda aos aliados americanos. Enviou um telegrama a Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, e terminou com a frase ainda hoje famosa: se os aliados não desejam perder a guerra, quando chegar o momento do supremo choque alemão, a França, em luta, deve ter petróleo, tão necessário para a vitória quanto o sangue. Seu pedido foi atendido. 3 semanas depois, recebeu mais de 40.000 toneladas de combustível que desempenharam um importante papel na vitória dos aliados, concluída 1 ano depois pelo armistício de 11 de novembro de 1918. Cet épisode est un épisode qui a porté ses leçons. D'une part, en 1918, il y a eu un monopole d'importation de l'État pour le pétrole. C'est important, nous sommes dans un pays qui a de tradition libérale. Or, pendant la guerre, l'État prend de plus en plus de pouvoir. D'autre part, les hommes comme Clemenceau, comme Henri Béranger, Louis Pinault, qui étaient préoccupés par cette histoire du pétrole, se sont dit qu'il fallait trouver une solution dans l'après-guerre. Donc la Première Guerre mondiale est une prise de conscience de la France vis-à-vis de sa fragilité quand le pétrole était absolument nécessaire et indispensable, en particulier en période de guerre. O cartel das 7 irmãs. A França lançou-se em uma política ativa de petróleo a fim de garantir seu suprimento. 2 anos depois, em abril de 1920, durante a Conferência de São Remo, surgiu uma oportunidade quando foi discutido o problema da Turkish Petroleum Company, que tinha sócios alemães. Sua origem era anterior ao período que precedera a guerra, quando o Iraque ainda era Mesopotâmia, uma província do Império Otomano. Kulust Gulbenkian, um rico e brilhante empresário de origem armênia, interessou-se muito por essa região devido ao petróleo. Reuniu 3 sócios com interesses completamente divergentes: Anglo-Persian, Shell Oil e um banco alemão, o Deutsche Bank. Antes de o primeiro poço ser perfurado, a Turkish Petroleum teve de ser desativada devido ao início da guerra.
Tudo mudou depois da vitória. Os aliados dividiram o Império Otomano, que apoiara os alemães. Os franceses e os ingleses dividiram os despojos do Império. A França ficou com a Síria e o Líbano. A Inglaterra com a Palestina e o Iraque. Depois se discutiu o destino da Turkish Petroleum Company. Na verdade, os ingleses pensaram que seriam os únicos a explorar as riquezas petrolíferas de seu mandato no Iraque. Mas não haviam considerado a posição da França. Depois de negociações acirradas, a França ficou com os 25% alemães da Turkish Petroleum Company, a título de indenização de guerra. Essa vitória levou à criação da French Oil Company, a CFP, predecessora da Total. Os americanos também queriam que os aliados lhes dessem uma fatia no bolo do Iraque e a conseguiram. Assim foi formado um consórcio controlado pelos ingleses, Iraq Petroleum Company, incluindo a Shell, a Anglo-Persian, a CFP e a americana NEDEC. Cada uma recebeu 23,75% das ações. Como intermediário, Gulbenkian ficou com apenas 5%. Isso lhe valeu o apelido de Senhor 5% e o tornou um dos homens mais ricos de seu tempo. Depois da assinatura desse acordo, começou o trabalho de exploração. O antigo sonho de Gulbenkian iria se realizar. Depois de dezenas de expedições geológicas mal-sucedidas, a pesquisa concentrou-se ao redor de Kirkuk. Às 3 da manhã de 14 de outubro de 1927, um estrondo tremendo sacudiu o deserto. Um jorro de petróleo saía do poço número 1 de Baba Gurgur. Era tão forte que foram necessários 700 homens para conter a verdadeira maré negra que ameaçava Kirkuk. A Iraq Petroleum Company começara a funcionar. Os administradores da empresa americana anglo-francesa-holandesa, eufóricos com a descoberta da primeira jazida gigante de petróleo no Oriente Médio, decidiram trabalhar em termos amigáveis em toda a região. Mas era preciso definir as fronteiras, que ainda não estavam claras. Dizem que Gulbenkian traçou uma linha com uma caneta vermelha. Essa é a famosa linha vermelha que seguia as fronteiras do antigo Império Otomano, abrangia todo o Oriente Médio, exceto Kuwait e Irã. Incluía toda a Península Arábica, onde ficava quase todo o petróleo e onde mais tarde foram descobertas as maiores jazidas do mundo, especialmente na Arábia Saudita. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, o petróleo causou profundas mudanças na sociedade das nações industrializadas. A criação da Iraq Petroleum Company é o indício mais visível. Os Estados Unidos foram o primeiro país a produzir, consumir e exportar petróleo no mundo, e mantiveram sua supremacia até o final dos anos 60. A indústria automobilística floresceu graças à imensa expansão da indústria petrolífera, que fornecia combustível barato e aparentemente inesgotável para todo o país. O mesmo fenômeno ocorreu na Europa, embora em menor escala. A necessidade de petróleo aumentava cada vez mais e desencadeou uma feroz competição entre as grandes companhias e empresas independentes dos dois lados do Atlântico, pois todas queriam conquistar novas jazidas nas partes mais remotas do mundo. Um novo herói emergiu dessa caça ao tesouro, que às vezes se parecia com a época da colonização. Estudioso e aventureiro, o geólogo de petróleo teve seu momento de glória e tornou-se um herói dos tempos modernos. Well, an oil geologist is of course, in some regards, a scientist, but he's not exactly the same kind of scientist as you would find in a laboratory, because
It's more like a combination between being a doctor or a detective. You have certain points of information, certain knowledge, but you have to imagine what happens in between. You can't see into the middle of the earth. You can't know what happens in the Jurassic period. So you need a certain amount of imagination. But on the other hand, you can't just be free with your imagination. You have to apply a kind of rigorous logic to your analysis. And you're looking for clues, you could say. You don't get all the information you need. You're having indications here, hints over here, and you put it together. Or to make the other analogy, you could say it's like a doctor who analyzes the condition of a patient. He can never be quite sure. De acordo com o padrão da época, um geólogo de petróleo precisava ser jovem, forte e solteiro por causa das duras condições de vida no campo. I remember once we went to a little village in the western Colombia, and at the end of the day we came out onto a road to walk back to this village, and suddenly round the corner came 50 Colombian troops with automatic weapons pointing at us. And I thought, my God, what is the least aggressive thing I can do? And by chance I had a sandwich in my pocket, so I sat down and ate the sandwich. And I thought no one would have the heart to shoot somebody eating a sandwich. And eventually an officer came and explained, we were able to explain who we were, but we were again mistaken for bandits in this case. And the normal practice in Colombia was to shoot first and ask who you were afterwards. So we were lucky. But there were many such incidents, and I would say in a strange way, it was a magnificent life really, because you were free, for goodness sake. I went off for months on my own with these fantastic men who worked with me, and it was exciting and fun, and you were free of the terrible office life and all those management people and everybody. You had to do whatever you did, and it was your decision. And I think that makes people with that experience a little bit independent in the way they think and behave, which means they don't always fit too well in the modern company. Durante as primeiras décadas do século XX, os geólogos de petróleo e suas equipes fizeram muitas descobertas nos países do hemisfério sul. Os governantes desses países, que em sua maioria tinham estilo de vida antigo, não sabiam como avaliar quanta riqueza o petróleo representava ao se reunirem com os líderes das grandes companhias. Dans les pays du Moyen-Orient et les pays producteurs de pétrole en général, ce qu'on appelle concession, en fait, c'était des accords signés ou parfois marqués de l'empreinte digitale d'un cheikh ou d'un émir par-ci par-là, pour que des sociétés étrangères viennent faire tout. C'est-à-dire, ils exploitent le pétrole de A à Z. Exploration, production, transport, raffinage, etc. Et en contrepartie, ils versaient à ces pays une certaine somme d'argent sous forme de redevances ou d'impôts. Mais au total, c'était des sommes en général ridicules. Entre as duas guerras, as grandes companhias competiram entre si buscando fortalecer seu poder. A concorrência ficou ainda mais acirrada quando os anos de abundância do pós-guerra fizeram com que os preços despencassem. Nesse contexto tempestuoso, as 7 grandes companhias mais poderosas do mundo, 5 americanas e 2 inglesas, que mais tarde foram chamadas de 7 irmãs, encontraram-se em segredo na atmosfera romântica de um castelo escocês para pôr fim a esse leilão perigoso. The competitive struggles between the oil majors came and went. I think that they were likened, I think Anthony Sampson in his famous book on the Seven Sisters quoted, I think it may have been Gulbenkian, but there was this quotation that it was always difficult to know with the international oil companies. You know, they were like cats. It was said it was difficult to know whether they were fighting or making love. In 1928, Henry Detterding gathered the heads of some of the other majors to a castle that he rented in Scotland at a place called Achnacarry, because there had been these intense bouts of competition in international markets.
and there was a lot of surplus production capacity in the international oil industry. And I suppose much as OPEC ministers might later have met under similar conditions to try to regulate that process, to try to stop the market being glutted with oil, the purpose behind the meeting at Aknakari was to try to control production, to control the world oil industry, so that prices would be stable, the world wouldn't be flooded with oil. So it was a cartel that was proposed and which resulted from the Aknakari agreement. Basically what was agreed were, systems of quotas which were meant to hold up prices in key markets. O México luta contra as grandes companhias. Nas décadas que se seguiram, os países do Hemisfério Sul tentaram, com maior ou menor grau de sucesso, libertar-se da hegemonia das Sete Irmãs. O primeiro país a fazer isso foi o México, que estava sob influência dos Estados Unidos, mas tinha uma antiga tradição revolucionária. A aventura mexicana de petróleo teve um começo promissor. Já no início do século XX, o México, onde havia muitos sinais de petróleo, atraiu prospectores e especuladores, em sua maioria ingleses e americanos. O governo modernista da época queria desenvolver os recursos econômicos de seu país de modo similar a seu vizinho americano. Para incentivar a vinda dessas pessoas, o governo deu vantagens especiais às companhias petrolíferas. Por exemplo, a isenção de imposto de exportação ou isenção parcial de impostos sobre o capital investido. No princípio, essa política de portas abertas permitiu que a produção de petróleo se desenvolvesse a um ritmo frenético, aumentado pela descoberta de diversas jazidas. As grandes companhias que se comportavam como donas do país tiveram então sua era de ouro. A Revolução Mexicana, entre 1913 e 1917, mudou drasticamente as relações entre o governo e as companhias petrolíferas, cujos privilégios foram questionados. A criação da Confederação dos Trabalhadores em 1918 e a formação do Sindicato dos Petroleiros em 1935 mudaram muito o equilíbrio do poder nas empresas de petróleo. Em 1936, o sindicato apresentou uma proposta de acordo coletivo que incluía um aumento de salário. As grandes companhias recusaram, pretextando não ter lucros. Uma greve geral foi iniciada em meados de 1937, enquanto uma comissão de especialistas declarava que as grandes companhias eram bastante prósperas. O governo decidiu que as exigências dos petroleiros deviam ser cumpridas. As grandes companhias superestimaram seu poder e recusaram. Nossa contestação é definitivamente não. Em 18 de março de 1938, houve um golpe teatral. Lázaro Cárdenas, presidente da República e figura-chave do Partido Mexicano de Esquerda, em um discurso famoso, declarou a nacionalização das 17 empresas anglo-americanas que controlavam toda a indústria petrolífera. The President of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Em uma grande onda de solidariedade, todo o país mobilizou-se para ajudar os petroleiros que estavam em extrema pobreza devido à greve. A Companhia Nacional Pemex substituiu as empresas estrangeiras, mas o México pagou caro por seu feito. As grandes companhias vingaram-se, transferindo suas equipes técnicas e impondo um boicote à exportação do petróleo mexicano. Elas se voltaram para a Venezuela, que na época era mais maleável. A produção despencou e o México demorou 10 anos para recuperar a prosperidade perdida.
Um oceano de petróleo. Infelizmente, os ecos da vitória do México contra as grandes companhias logo foram abafados pelo ressoar das armas por toda a Europa com a ascensão do fascismo. A Espanha, devastada pela Guerra Civil de 1936 a 1939, foi o ponto de ignição. Sustentada pela Alemanha nazista que se aliara a Franco, a Legião Condor experimentou em Guernica a nova técnica aérea de bombardeio em tapete. Esse episódio trágico foi um prelúdio para o uso em massa de forças motorizadas e, em especial, de forças aéreas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, dominar a produção e o transporte de óleo tem sido um elemento-chave para a vitória. Apesar da impressionante demonstração de poderio militar, a Alemanha enfrentava com frequência a escassez de petróleo. It could be argued correctly, I believe, that the decisive advantage of the Allies in World War II was their access to large quantities of high-octane aviation fuel. The Germans in Europe had no such fuel. Indeed, by the middle of the World War II, they were using synthetic fuels made with slave labor in slave labor camps, whereas the United States had infinite, at the time, resources of oil, refining capacity to make that crude oil into very efficient aviation fuel. And this proves crucial in the skies over Europe in World War II. A necessidade alemã de suprimento de petróleo foi uma das razões secretas da assinatura do Pacto Germânico-Soviético em setembro de 1939. Uma de suas cláusulas previa que a União Soviética forneceria grande quantidade de petróleo para a Alemanha nazista. Até 1941, quando o pacto foi quebrado, 900 mil toneladas de petróleo do Mar Cáspio alimentaram o esforço de guerra alemão no fronte ocidental. Depois da luta na França, que terminou após 3 semanas com a vitória dos alemães, estes tiveram de enfrentar a inesperada resistência britânica, que provocou uma guerra aérea e marítima com um grande dispêndio de combustível. Apesar da derrota no fronte ocidental e contra todas as expectativas, Hitler atacou o leste e enviou suas tropas contra a União Soviética. Segundo um historiador alemão, o desejo alemão por petróleo foi certamente o principal motivo da decisão de invadir a Rússia. Hitler tinha 2 objetivos quando tentou tomar os campos petrolíferos de Baku: privar os soviéticos de petróleo e suprir a Alemanha para continuar seu avanço por terra sobre a Índia. A rápida reação do Exército Vermelho e sua corajosa resistência durante a Batalha de Stalingrado pôs fim às ambições alemãs em 1942. No mesmo ano, a ofensiva de Rommel, no Egito, acabou repentinamente por falta de combustível. O mesmo aconteceu aos japoneses, que dependiam do petróleo americano. Em 1941, Roosevelt decidiu congelar o fornecimento de petróleo ao Japão. Como disse Churchill, enfraquecido, o Japão teve de enfrentar o dilema de submeter-se ou guerrear contra os Estados Unidos. Escolheram a guerra e lançaram o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Os estrategistas japoneses desejavam destruir a frota americana e dominar os campos petrolíferos indonésios. Essa imensa derrota levou os Estados Unidos a entrar no conflito, abrindo assim um terceiro fronte no Oceano Pacífico. Os americanos voltaram sua poderosíssima economia para a indústria de guerra. O petróleo fluía livremente. Inúmeros navios-tanque, aviões e navios de guerra cruzavam o Atlântico entre os Estados Unidos e a Inglaterra. A Grã-Bretanha, em preparação para o dia D, estava armazenando um imenso arsenal.
Quando os aliados chegaram à Normandia em junho de 1944, a guerra industrial iniciada em 1917 atingiu o auge. Como nunca antes, sangue e petróleo invadiram a costa da Normandia. Como Churchill escreveu em suas memórias, quando os alemães foram derrotados, os aliados vitoriosos navegaram em um oceano de petróleo. O final da Segunda Guerra Mundial marcou uma virada na história do petróleo, que daí por diante transformou-se no turbilhão de uma corrida enlouquecida. Après la Deuxième Guerre, il y a un effort extraordinaire de reconstruction, bien sûr, un effort très énergivore, mais en même temps qui s'accompagne, juste après, d'une accélération de la croissance économique. Et qui dit croissance économique, dit encore une fois augmentation de la consommation d'énergie, et en particulier de pétrole. Le pétrole assoit sa domination en tant que source principale de l'énergie dans l'après-guerre, reléguant le charbon au deuxième rang, et on a l'impression à l'époque que sa consommation va aller tellement vite que les réserves ne suffiront même pas pour y faire face. Em 1945, a recuperação econômica da Europa e do Japão era espetacular, mesmo tendo começado entre ruínas e pobreza. Mas a ajuda americana por meio do Plano Marshall, além do desejo de governos e povos de esquecer os horrores da guerra, tornou possível esse milagre. Na França, esse período foi chamado de Os 30 Gloriosos. Apesar da Guerra Fria, que ameaçava a paz no mundo, o antigo continente europeu foi impulsionado por uma sociedade de pleno emprego e consumo, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, que impôs seus modelos e mitos a todo o planeta. Jeeps, jeans, jazz, os amendoins salgados das rações diárias dos soldados, a modelo anunciando a loção bronzeadora e os filmes em Technicolor varreram a tristeza e o medo dos anos de ocupação. Os europeus também descobriram as maravilhas dos produtos derivados de petróleo e os objetos de plástico invadiram todas as casas. Os materiais sintéticos foram outro milagre da indústria petroquímica que alcançou um enorme sucesso na Europa. Com a volta da paz, costureiros engenhosos, frustrados por 4 anos de carência, transformaram paraquedas do exército americano em blusas e roupas de verão. O nylon transformou-se no símbolo do modernismo. Mas o verdadeiro sinal do retorno da prosperidade aos países europeus e ao Japão foi a democratização dos automóveis. O consumo explodiu e quintuplicou em 20 anos. Esse fenômeno incentivou as grandes companhias a prospectar novas jazidas nos países do Hemisfério Sul, e especialmente no Oriente Médio. Foi então que esses países começaram a despertar e procurar formas de se libertar do longo controle ocidental. Esse foi o início do que ficou conhecido como nacionalismo do petróleo.